Bem, pessoal, boa tarde. É o Carlos Borges. Eu também queria dizer algo em relação a essa questão do aumento de salário, né? A polêmica do aumento de salário dos vereadores. Pretendo não me alongar, até porque eu acho que isso é um assunto bastante delicado, né? E de muita discussão mesmo. Mas antes de me posicionar, eu queria dizer que não sou candidato a vereador, o que, caso contrário, poderia levar até alguns a pensar que isso se justificaria na minha posição. Em primeiro lugar, gente, eu acho justo que o vereador tenha seu subsídio, sim. A questão não é o valor em si, mas sim a qualificação de quem está ocupando o cargo. Vejamos, se eu quero contratar um empregado, quero o melhor possível para o desempenho daquela função, porque afinal ele estará recebendo para exercê-la. Eu não posso contratar qualquer um para representar a minha empresa perante um determinado emprego. O contrário também é fato, né? Um funcionário com um ótimo currículo não vai se candidatar a uma vaga onde o salário é incompatível com a sua capacidade. O patrão que procure outro, não é verdade? Então, são os dois lados que tem que ser visto aí. Então, a questão do salário, ela não é só o salário em si, é a questão da capacitação de quem está ocupando aquele cargo, né? Se ele tem capacidade ou não. Se nós vamos pensar que a Câmara de Saltinha é incapaz para isso, nós temos que renovar. E não ficar diminuindo o salário, porque daqui a pouco entra o mesmo bando de baguá por quinhentão, e nós vamos ter que reduzir isso aí para duzentão, e daqui a pouco vamos ter que pagar para ser vereador. Tá? Segundo lugar, legislativo, gente, é legislativo, executivo é executivo. São poderes diferentes, assim como tem o judiciário. Cada um tem sua estrutura de salário. Esses salários são garantidos pela Constituição Federal. Então ninguém está lesando ninguém. Se um dos motivos, por exemplo, é dizer que a redução do salário vai ajudar em outras políticas públicas, como disse o vereador Elinho, né, que tem dó de ver uma pessoa no posto e não ter remédio, falta médico. Aí vem a vereadora Mônica que diz que tem mais uma creche para inaugurar e não tem dinheiro para contratar professores e mobiliar o prédio, né, entre outras falas ontem na sessão que eu vi. Né. Isso, na minha opinião, só demonstra que esses vereadores realmente não merecem ganhar o que ganham mesmo. Sabe por quê? Porque eles aprovaram a construção de mais uma creche, sabendo que já existe uma recém-inaugurada e que nem sequer atende ao propósito que se destina. Ou seja, não contempla a criança de 0 a 1 ano de idade. E assim as mães não têm como trabalhar. Não é uma coisa contraditória, gente, né? Saltinho, gente, se eles estivessem realmente trabalhando, esses vereadores, saberiam que a demanda para a creche já está contemplada por no mínimo 10 anos. É só pegar lá pela questão da vigilância epidemiológica, que é feita através das vacinas, né? Para as crianças de 0 a 6 anos. Lá tem a população, né? Nessa faixa etária. Aí se bota 10% de crescimento ao ano, você vai ver, entendeu? Então, por que esses vereadores aprovaram a construção de mais um centro-dia também do idoso na Zaleia, sendo que é um outro com obras paradas há mais de 2 anos? Né? Onde estavam esses vereadores? Não é verdade? Onde estavam esses vereadores que aprovaram uma reforma administrativa perversa que contemplou salários altíssimos aos amigos do prefeito? Chegando alguns a ter, gente, 87% de aumento. Olha, gente, isso é só para citar alguns exemplos. Eu tenho milhares deles, porque eu acompanho dia a dia essa política e como vereador me debrucei muito, mas muito em cima de licitação, de conta, de balancete, de fiscalizar a obra, de pisar, de tirar. Eu tenho um acervo fotográfico, gente, com mais de 1.000 fotos da obra, desde que ela começava no tijolo até o último tijolo. Então eu trabalhava muito, entendeu? Achava que eu era merecedor de um salário na época que era R$ 1.000, tá? O que eu quero deixar claro com isso, gente, no meu posicionamento, é que a Câmara não pode pagar pela ingerência do Executivo. Aliás, o orçamento de Saltinho para 2015 foi de 21 milhões. Né? Esse era o estimado, mas acabou arrecadando 23 milhões. Portanto, 2 milhões a mais que o previsto. E mesmo assim está nesse caos. O que significa isso, gente? Se eu tenho uma arrecadação estimada em 21, arrecado 15, meu Deus, eu tenho que realmente abrir mão, vai? Vamos fazer um projeto de lei excepcional e vamos por um ano num poder, né? Ou na próxima legislatura, sim, vamos deixar o salário numa intermediação, 1.500. Está difícil, o município ficou, na verdade, com um déficit muito grande. Mas ele teve um superávit na arrecadação de 2 milhões. Quer dizer, isso demonstra uma ingerência administrativa nunca vista. Sem contar que se somar esses 2 milhões aos 2 milhões e 300 que o Vandinho deixou quando esse governo começou, é como se numa corrida de Fórmula 1, o Grilo tivesse pego um carro como o do Ayrton Senna e uma volta na frente. Ninguém mais pega. Mas não, é muita roubalheira dentro disso aí.
Portanto, a questão não é só o dinheiro, gente. O cobertor é curto, sim. Mas a questão é a incapacidade do governo Grilo de gastar bem, gastar correto, gastar com o que realmente precisa. Não com portal, não com a Ecoterra, que todo mundo, onde estavam os vereadores que não fiscalizavam essa Ecoterra, contrato de R$600 mil por ano para capinação química, mata-mato, mais nada, usando ainda todo o produto químico da prefeitura, que a prefeitura comprava, usando os funcionários, muitos da prefeitura, usando os mecanismos, os maquinários da prefeitura, quando na verdade era para eles entrarem com tudo isso. E os contratos, gente, superfaturados nessa prefeitura, vocês sabem quantos são? Me mostra um requerimento do vereador Elinho e dos que foram favoráveis à diminuição do subsídio, questionando um só contrato da administração do Grilo. Aliás, um requerimento que tenha questionado sequer 1 centavo que essa administração gastou. Essa administração, essa Câmara caiu de amém lá. Principalmente o Elinho, a Lourdes, o Beltrame. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Beltrame, gente. Ele diz amém a tudo. Ele tem muito medo do Grilo. Ele se pela de medo do Grilo. O Elinho tem dito eternamente amém ao Grilo. Ele morre de medo do Grilo. Não puxou a nada o pai dele, infelizmente. Não aprendeu nada. Tem que aprender. Tem que aprender. Aí sim vai ter moral para poder apresentar projeto para qualquer finalidade que seja. Então, gente, apesar dos atuais 2.300 de salário dos vereadores, ainda a Câmara devolveu esse ano de 2015 R$186 mil. O que significa isso? O salário não interferiu. A Câmara não gerou déficit. A Câmara não gerou despesa que não foi necessária. Então, a questão não é assim, gente. A questão ela não é tão simples. A Câmara não está, em hipótese nenhuma, onerando o Executivo. E nem essa redução vai fazer tanta diferença se você fizer políticas públicas. Você tem um orçamento, gente. O orçamento é uma peça muito bem trabalhada. Quando ela é muito bem trabalhada, ela contempla o orçamento da Câmara é um e o orçamento do Executivo é outro. E com aquele orçamento o Executivo tem que trabalhar e ele consegue trabalhar. Claro que eu não sou hipócrita de dizer que há uma falta de dinheiro, mas essa falta de dinheiro ela é generalizada. Ela está por conta de uma crise, mas não significa que todo mundo está por aí, dos 5.700 municípios, aliás, dos 6.750 municípios, 6.750 municípios estão baixando salário de Câmara. É um ou outro que a gente vê pingando por aí, e Saltinho entrou nessa. Bom, gente, acho que falei muito, mas tinha que me posicionar aqui nesse debate tão salutar aí a nossa democracia. Como nós dissemos anteriormente, o PPS é um partido democrático, dá direito de voz a todo mundo. Quero deixar bem claro aqui, respeito, mas do fundo do meu coração, a liberdade de pensamento, da qual sempre fui, assim, o maior defensor. Acho que qualquer pessoa tem direito a concordar e a discordar. Argumentando ou não, alguns preferem discordar no silêncio ou preferem discordar com um argumento bastante pequeno, talvez por conta de falta de conhecer um pouquinho mais uma estrutura política, como funciona e tudo. E também não pense que o que eu disse aqui, gente, se esgota só nisso. Pois foi possível, se fosse possível no caso, eu falaria um dia inteiro sobre essa polêmica da diminuição do subsídio dos vereadores, entendeu? Dá pano para manga, dá muita coisa. E eu falaria 20 dias sem parar da ingerência administrativa da máquina, dessa máquina inchada, dessa máquina empreguista, dessa máquina cheia de contratos superfaturados, dessa máquina cheia de cambalacho em licitação. E o tempo vai demonstrar que talvez eu tenha razão nisso. Uma boa tarde a todos. A minha intenção era só dizer o que eu penso, tá bom? Para que já surgiu até comentário no Facebook aí, que direto ou indiretamente, estou falando por mim, talvez tenham tentado atingir o Du também pelo blog, que pessoas que antes se manifestavam toda hora contra os desmandos ou isso, aquilo, agora estão no silêncio. Então, se alguém quiser, fica à vontade. Eu estou aqui, Carlos Borges, dizendo para qualquer pessoa, autorizo qualquer pessoa a repassar